Graça e paz em nome de Jesus a todos os irmãos, sejam bem-vindos. Você que está na Foiô aí, tem 25 pessoas na Foiô que não tem coragem de entrar aqui para assistir a live. Eu convido vocês a estarem entrando aqui, amém? Eu acredito que quando alguém vai numa igreja, não fica lá na porta, lá ouvindo lá, vendo de longe, sondando, né? Então, tenha coragem. Se tem coragem de estar aqui no TikTok, eu tenho mais coragem que você, porque estou vestido de elfo aqui. Entra aqui. Venha ver aqui. Você vai ser bem-vindo, bem-vinda. Ajude-nos a estar divulgando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E que Deus possa falar com cada um de nós. Amém? Aleluia. Se você ficar na Foiô aí, Deus não vai revelar nada para você. Você não vai receber nada. Amém? Se você vier aqui, dar um step, eu acredito que, conforme a intenção do teu coração, Deus pode falar com você. Amém? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Eu vou ler o texto, abra comigo lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Lucas 15, versículo 11 a seguir diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Aqui Jesus está narrando uma história, amém? E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali dispersou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe-se ao seu pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e as alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e ouviu as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto
e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós adoramos o Teu nome nessa noite. Senhor, nós lhe damos toda a honra, toda a glória, e todo louvor, toda a adoração. Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Fala conosco através dessa palavra. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos inspirando nessa noite. E eu lhe peço, como de costume, abra as janelas do céu, derrama a bênção sem medida. Venha sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Pai, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos ver qual a real certeza da nossa vocação no Senhor. Senhor, que nenhuma palavra se perca, que tudo seja para edificação, exortação e consolação da Tua noiva. Eu lhe peço e lhe agradeço eternamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ao texto. Aleluia. Glória a Deus. Você pode adorar o Senhor essa noite. Então, Jesus está contando uma parábola. A parábola, ela geralmente é uma história com uma ideia, vamos colocar assim, um sentido de dizer algo relacionado àquela história. Então a parábola, ela não é literal. Essa história talvez não seja literal, mas ela é usada como um exemplo. Aqui no caso, são 3 parábolas numa só. Nós vamos pegar só uma parte, a do filho pródigo. Mas são 3 parábolas. É a da ovelha esgarrada, da dracma perdida e do filho pródigo. Essas 3, elas se completam. Se você for estudar a escritura, você vai ver que as 3, elas se completam, ela é uma coisa só. Mas como o Espírito Santo nos inspirou a uma parte do texto, e eu não sei se eu vou até o último versículo dessa história, mas vamos ver o que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração nessa noite. Então, quando ele está falando acerca da parábola do filho pródigo, ele vem dizer que existe uma família. E existia um homem que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, chega um certo momento que um deles chega para o pai e diz que ele quer uma parte daquilo que pertence a ele. A primeira coisa que nós temos que observar no texto é que eles, aqui, os filhos, tinham uma herança. Amém? Aleluia. Eles sabiam que tinham uma herança. Mas geralmente a herança é dada depois que o pai morre. E curiosamente, aqui o filho pediu ainda em vida. Amém? Glória a Deus. E o pai foi lá e sem problemas. Vou repartir a fazenda. Vou repartir para vocês. Agora entenda uma coisa. Ele repartiu por eles a fazenda. E depois disso, esse filho saiu de casa. Foi embora. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma herança espiritual. Muitas vezes a pessoa tem um chamado espiritual. Muitas vezes a pessoa, ela tem algo já com o seu pai. Mas ela não valoriza porque ela não consegue enxergar valor naquilo. Paz, Bruno, seja bem-vindo. Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Então,
A pessoa não valoriza porque ela não vê o valor naquilo que ela tinha. O Espírito Santo me revelou, Bruno. Ela não dá valor àquilo que ela tinha. Ela não viu o valor disso. E tá tudo certo. Por quê? Porque o pai, de prontidão, repartiu e deu a parte dele. Você quer a sua parte? Você vai ficar feliz com a sua parte? Tá aqui, eu te dou. Vamos continuar. E esse homem, esse moço, né? Vamos colocar assim. Esse moço, ele gastou tudo. Ele gastou tudo. E ele era o filho mais novo que o homem tinha. Ele ajuntou tudo. Ele foi para uma terra bem longe. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo. E ele desperdiçou os seus bens porque ele não valorizava aquilo que ele tinha. Ele não valorizava aquilo que ele ganhou. E ele foi para bem longe. E havendo gastado tudo, houve naquela parte daquela terra uma grande fome. E ele começou a padecer necessidade, porque tinha gastado tudo. Ele não tinha aprendido ainda a administração. Ele não tinha ainda aprendido como que funcionava quando você tem algum valor. Ele não entendia sobre valores. E aí, ele foi, e ele chega a um dos cidadãos daquela terra, e esse cidadão falou para ele que ele podia ali apacentar porcos. E se você parar para pensar, o porco, não sei você, se você já chegou perto de um chiqueiro, o porco é um dos animais mais fedidos que tem. O porco come lavagem. O porco, ele não tem problema de defecar ali e andar por cima, para lá e para cá, onde ele defecou, onde ele urinou. Não tem problema. Ele vai para lá e vem para cá. O porco, ele chega até a se rolar naquilo ali. E de longe você sente o fedor. É um fedor insuportável. Misericórdia. Mas esse homem precisava comer, ele precisava de dinheiro, ele precisava de um trabalho. E esse rapaz, perdão, que o homem é o pai, né? Vamos pegar pelo rapaz. E olha só quanta necessidade ele estava, porque ele desejava comer. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Vamos conjecturar para os dias de hoje. Imagina uma pessoa querendo comer a ração de um animal. Imagina uma pessoa desejando comer lavagem. É terrível. É terrível. E porque ali ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada para ele. Ele tinha que trabalhar para comer. Mas ele estava com uma extrema fome. Uma extrema necessidade. Quantas vezes Deus tem que deixar eu e você numa extrema fome, numa extrema necessidade, para a gente parar para refletir aquilo que nós tínhamos e nós não valorizávamos. Tem gente que converte, vai na igreja, lê a Bíblia, jejua, está na presença de Deus e não valoriza a presença do Pai.
e tem vontade de largar tudo, de sair, curtir a vida. Quantas pessoas que olham para trás e dizem: a minha vida era melhor quando eu não servia ao Senhor, agora que eu estou servindo a Deus, estou passando luta, estou passando tribulação, estou passando vento, estou passando necessidade. Mas escute essa noite, algumas coisas são necessárias para que você possa cair em si e entender que aquilo que você tinha era o suficiente para aquele momento, porque Deus estava te ensinando, está nos ensinando através dessas experiências, para que nós possamos valorizar a sua presença. Aleluia. Aleluia. Quantos de nós só pensam na bênção? Senhor, eu quero estar na bênção. Pastor, eu estou na bênção. Senhor, eu preciso da minha bênção. Todos nós precisamos, queridos. Mas a bênção, ela faz parte do processo. A bênção não é um fim em si mesmo. Não vai chegar um ponto que Deus vai te abençoar e acabou. Não é assim. A bênção é algo recorrente. Deus te abençoa hoje, Ele te abençoa amanhã. E Ele vai continuar te abençoando. Aleluia. E tem pessoas que cantam aquela canção da Cassiane: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela não saio daqui. Jacó segura o anjo, eu vou segurar um anjo também. E quando Deus abençoa, vai embora. Eu consegui. Vai embora. Vou desfrutar. Agora eu vou desfrutar. Deus me abençoou, agora eu vou desfrutar. Vou tirar férias da igreja. Aleluia. Aleluia. Eita, labase, calabalabas. Eita, labano, kitita, labalabase, calabalabas. Vamos lá, gente. E eu pergunto essa noite para mim e para você: o que nós temos que passar para valorizarmos a presença de Deus? O que será que nós temos que passar? Quanto tempo no vento eu tenho que passar? Quanta tribulação, quanta angústia, quanta aflição eu tenho que passar para valorizar a presença de Deus? O povo de Deus que andava no deserto, ficou andando em círculos, eles estavam na bênção, eles receberam, despojaram o Egito, receberam ouro, receberam prata, receberam animais, receberam um monte de coisa, saíram multimilionários do Egito. Mas quando chegaram no deserto para atravessar, estavam na bênção, estavam reclamando: Senhor, não tem água. Senhor, não tem carne. Fala, Doni, seja bem-vindo. É engraçado porque parece que quanto mais nós temos, mais nós queremos. Porque nós não conseguimos discernir aquilo que Deus está fazendo. Então talvez nós tenhamos que passar, aqui é uma história, não é real isso. Mas imagine, desejar comer da lavagem dos porcos.
para cair em si. E a palavra de Deus vai dizer que ele, tornando em si, disse: peraí, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância? Quantos funcionários de meu pai têm abundância? Abundância de pão, e aqui eu pereço fome. Aleluia, Deus está falando aqui. Quanta fome espiritual você vai ter que passar para retornar na presença de Deus? Quanta fome e sede da presença de Deus você vai ter que passar para entender que o mais importante é buscar o reino de Deus, porque o restante vai ser acrescentado. Quanta luta você vai ter que passar para você entender que as coisas não são do seu jeito, é do jeito de Deus. Mas a minha bênção, pastor. Mas a minha bênção. Você é uma bênção. Quando Deus fala para Abraão, ele fala: "Sê tu uma bênção". Você é a bênção. Por isso que ele diz: você não vai correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. Mas você precisa ser a bênção. Você precisa ser o rio, que as coisas passam por você e você compartilha. A água não pode parar, você não é uma represa, você é um rio. Ah, xalabanabas. Ei, xalaba, calequiti, calabanabas. E quando ele torna em si, eu creio que ele faz a oração. Porque a palavra vai dizer que ele fala o que ele vai dizer para o Pai. Eita glória! Ele faz a oração. Quanto tempo teu Pai espiritual, teu Pai celestial está esperando você fazer a oração para retornar para casa? Quanto tempo você vai ficar pensando? Quanto tempo você vai ficar pensando? Me arrependo ou não me arrependo? Falo que estou arrependido ou não? Esse orgulho tem que ser quebrado essa noite, irmão. Esse orgulho tem que ser quebrado essa noite, irmã. Arabaxi, cantalamanai. E aí, ele cai em si, ele começa a falar. E se ele começa a falar, ele está orando. Ele está orando. E ele fala assim: eu vou me levantar e eu irei ter com meu pai e eu vou dizer assim. Ele está falando. Eita glória! Pai, pequei contra o céu e perante ti. Arrependimento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. Faze-me como um dos teus jornaleiros, como um dos seus funcionários. Ele ainda estava pensando na bênção. Ele ainda não tinha entendido sobre a glória de Deus, o reino de Deus. Ele ainda estava com a cabeça na bênção, apesar dele ter se arrependido. E ele diz: eu vou me levantar, eu irei ter com meu pai. Aí ele vai até o pai. E quando o pai o viu de longe, ele se moveu de íntima compaixão.
Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Quantas noites esse pai não dormiu, passou em claro, pensando aonde está meu filho, o que ele está fazendo, o que ele está comendo, com quem ele está se relacionando. Quantas vezes esse pai deve ter pensado, qualquer barulho que ele escutava lá no portão, ele já corria para ver se era o rapaz que estava voltando. Quantas vezes esse homem sentou à mesa e viu um lugar vazio ali na mesa. E ele pensava, meu filho podia estar aqui. Eu acredito que muitas memórias, porque logo o pai viu ele de longe. Então, se o pai viu ele de longe, é porque o pai estava esperando ele retornar. Quantas vezes, talvez no coração deste homem, ele ficou se perguntando, será que o meu filho volta vivo? E pela declaração que ele faz ali no final, 2 vezes, quando ele fala com o filho mais velho, ele já tinha dado como morto. O pai estava em luto. O pai tinha pensado, perdi meu filho. Perdi o meu caçula. Aleluia. E ele chega e o pai, ele sai correndo. Ele dá um abraço e um beijo no filho. Fala, Denis. Seja bem-vindo, querido. E o filho disse aquilo que ele tinha falado. Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não ligou para aquilo que ele falou. Aquilo que ele disse, vamos colocar aqui, não foi o mais importante. O mais importante era ele estar ali, não importa o que ele iria falar. Por quê? Por que você diz isso, pastor? Veja no texto. O pai fala para os servos. Harabashi, cantalamanai. Halabashi, kalabanamasei, talamano, kiti, talamana. Aleluia. Aleluia. Irmã Zélia, como é que é o nome daquele louvor que você louvou lá? Eu não sei o que ele viu em mim. Aleluia. Coloca o nome aí, depois nós vamos escutar no final dessa pregação. Aleluia. E aí quando ele chega e fala pro pai, se explicando. Amém, amém. Obrigado, Denis. Obrigado, Zélia. Ele chega se explicando, pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra. E o pai não dá tanta importância a isso, às suas palavras. E o pai diz aos seus servos, ele diz aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Eu imagino, irmãos, eu imagino. Se ele estava cuidando de porcos, se ele estava ali no chiqueiro, esse homem estava sujo.
Esse homem estava fedendo. O pai não se importou com a sua sujeira. O pai não se importou com o seu fedor. O pai lançou, abraçou, beijou. Ele não se importou. Porque ele não sabia o que tinha acontecido com o rapaz. Porque o que tinha acontecido ou não com o rapaz não era importante. O importante é que ele retornou para a sua casa. O importante é que ele voltou. Não importa o que você fez quando saiu da presença de Deus. Não importa em que lugares você adentrou. Não importa o que você experimentou. Deus está dizendo para você essa noite: volte. Ele está esperando você voltar. Aleluia. Ele está esperando você voltar. Aleluia. E o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa. Vamos vesti-lo. Vamos pôr um anel em sua mão. Vamos restaurar a aliança. A aliança não foi quebrada. Vamos restaurar essa aliança. Põe um anel na sua mão e põe a sandália nos seus pés. Eu acredito que esse rapaz estava descalço. Eu acredito que esse rapaz estava com os pés todos feridos. E o pai vai dando ordens. Traga um bezerro. Vamos cear, vamos comer. Matai-o, comamos e nos alegremos. Porque o pai dizia: este meu filho estava morto e reviveu. E foi achado. Eu creio que o pai, depois de algum tempo, enviou pessoas para procurar esse filho que tinha ido embora, para saber mais ou menos o que estava acontecendo com ele. O pai imaginou mais ou menos o que ia acontecer. Eu creio no meu coração que o pai mandou alguns espias para ficar de longe para ver. Mas a notícia que eles trouxeram aqui, o rapaz sumiu. E a Bíblia diz, no texto da Escritura, diz que ele foi para uma terra longínqua, ele foi para muito longe. Então a esperança do pai ficou só na saudade do retorno. Se ele estiver vivo, ele volta. E se ele estiver vivo, se aconteceu alguma coisa ruim, que ele volte. Os pais sempre pensam melhor para os filhos. Os pais não pensam no pior. Tem pessoas que vê irmãos saindo da igreja e falam: a mão de Deus vai pesar, tomara que a mão de Deus pese. Sandra, o Emerson aqui, ó. Tem pessoas que saem da igreja e as pessoas fazem oração contrária por aquela pessoa. Deus vai pegar e ele vai voltar arrebentado. Irmãos, o pai estava esperando ele voltar. Não julgar. Nós temos que esperar os irmãos voltar. Não julgar. Não julgar. Aleluia.
E a Bíblia fala que eles começaram a se alegrar, ou seja, começou uma festa. O pai falou, vamos fazer uma festa. E todo mundo estava se divertindo. Eu imagino o pai todo orgulhoso, dizendo, olha meu filho, veja aqui, ele está aqui, ele voltou. Ele está aqui, lembra? Eu achei que ele estava morto, ele está aqui, ele está vivo. Eu fico imaginando quantos abraços e quantos beijos esse pai deu para esse filho nesse momento, porque ele estava ali atônito, alegre, regozijando, jubilando, porque o filho mais novo tinha voltado para casa. Eita, labás. Aleluia. E aí a palavra vai dizer que o filho mais velho estava lá no campo trabalhando, fazendo algo lá. E quando ele veio, ele já começa a escutar. Opa, estão fazendo festa. Não me convidaram para a festa. Estão fazendo festa e não me convidaram. Uma festa na minha própria casa e não me convidaram. Por isso que eu acredito que ele já chega bravo. Eu creio. Pelo jeito que ele fala com o pai, ele já chegou bravo. E ele chama um dos servos e fala, ei, o que está acontecendo aí? O que é isso aí? O que deu? O que está acontecendo que eu não estou sabendo? Por que essa música? Por que a dança? Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quantos irmãos recebem uma bênção? E ao invés de nós nos regozijar com a bênção do irmão, nós vamos dizer, mas Senhor, eu não fiquei sabendo que ele ganhou. Eu não fiquei sabendo que o Senhor deu para ele uma casa. Eu não fiquei sabendo que o Senhor não falou para mim que ia dar uma casa por irmão. O Senhor não falou para mim que ia dar um carro por irmão. O Senhor não falou para mim que ia libertar o filho do irmão. Como assim? O Senhor não falou para mim que ia abençoar a vida da irmã. O Senhor não falou para mim que ia dar uma porta de emprego para a irmã. Como assim? Todo mundo tá festando. Todo mundo tá regozijando e eu não tô sabendo de nada. Como se Deus tivesse que prestar conta para mim e para você. Aleluia. Como se Deus tivesse que dar alguma satisfação para alguém. Eita, lavacei, calamanai. Ao invés de nós nos regozijarmos na presença de Deus, se alegrar, a Bíblia diz, se alegre com os que se alegram. E chorai com os que choram. É comunhão, irmão. O irmão não veio mais na igreja, não está na comunhão. Amém, Vânia? Seja bem-vinda. O irmão não está na comunhão, que Deus pese a mão sobre ele. Que coração duro. Que coração duro. Que coração de pedra. Vamos ao texto. E ele lhe disse, olha, o teu irmão chegou. O teu pai está fazendo uma festa. E teu pai recebeu a lição e salvou. Aí ele se indignou. Ele disse, e não queria entrar. Com certeza o servo falou para ele assim, olha, o seu irmão mais novo, ele voltou. Teu pai está fazendo uma festa, está alegre com a presença dele aqui. Vamos lá para você ver. Venha para você ver como é que tá teu irmão. Mas os ciúmes. Vamos abrir mais um parênteses? É os ciúmes, irmão. Porque ele ganhou e eu não ganhei, Senhor.
Porque o Senhor deu para ele e não deu para mim. Esse infeliz aí, ó, nem valorizou a tua presença. Ah, aleluia. Esse infeliz nem valorizou a sua presença. E o Senhor está fazendo festa porque ele voltou. Ele gastou tudo. Ele desperdiçou tudo. Eu tô aqui junto com você. E o Senhor nunca fez festa para mim. É isso que ele vai reclamar? Aleluia. O pai foi atrás do filho mais novo, amém? Mas o pai também vai atrás do filho mais velho. A palavra diz que ele saiu, e quando ele saiu, ele foi falar: filho, entra, vamos lá. O pai saiu atrás do que estava fora, e o pai saiu atrás daquele que estava dentro. É o mesmo pai. Aleluia. Mas ele respondeu: olha, você sabe o que ele fez? Você lembra o que ele fez? É como se ele dissesse: você não viu o que ele fez com o Senhor? Quanto sofrimento ele causou ao Senhor? E agora o Senhor recebe ele de braços abertos? E agora o Senhor recebe ele com todo carinho, com todo amor, com toda atenção? Como é que é isso? E eu sempre estava aqui junto com o Senhor, sempre te obedecendo, seguindo seus mandamentos. E o Senhor nunca me deu nada, nunca fez uma festa para mim. A bem da verdade é que os dois não honravam a presença do Pai. Aleluia. Vamos abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas fazem coisas para Deus, obedecem mandamentos religiosos para Deus, mas não adoram a presença do Pai? Mas, pastor, você está falando bobagem. Leia aquela parte onde Jesus fala de Marta e Maria. Marta estava estressada, fazendo um monte de coisa para apresentar para Deus, para entregar para Jesus. Maria, naquele momento, falou: opa, Jesus tem algo importante para falar, então eu vou ficar aqui na presença dele. O mais importante, irmãos, é a presença. E o filho mais novo e o filho mais velho não entendiam que a presença do Pai era mais importante. Estar presente com o Pai, honrando o seu Pai, era mais importante do que fazenda, do que dinheiro, do que serviço, do que trabalho, do que obediência. Era a presença junto com o Pai. É isso que o Pai está procurando. Os verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade, não só obedecendo mandamentos e regulamentos. Isso faz parte, mas não é o mais importante. Não é porque você dá o dízimo, não é porque você faz oferta, toma a ceia, lê a Bíblia, ora, jejua, que você é melhor do que o outro. Não é porque você já entendeu o que você precisa fazer que você vai dar carteirada no teu irmão. Vai dar carteirada em Deus. Deus, eu faço tudo. Lembra daquela parábola do fariseu e do publicano? O publicano chegou ali: Senhor, sou pecador, sou pecador. E o fariseu dizendo: Pai, eu não sou igual aquele cara que está ali, ó. Eu devolvo o dízimo, eu oro, eu faço, eu jejuo. Deus sempre está falando a mesma coisa.
É necessário adorar a Deus na beleza da sua santidade. Por isso que na Escritura está, desde o começo, ele dizendo: adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. É a presença, irmãos. É a presença. Ah, irmão, mas eu vou na igreja todo dia. Eu oro na igreja todo dia. Eu leio a palavra na igreja todo dia. E no teu quarto, no teu secreto, quanto tempo você tem dado intimamente para o Senhor, para a sua presença? Porque a Escritura é clara: orai sem cessar. Meditai nas Escrituras. Quanto tempo você tem dado para Deus? Não, mas eu vou na igreja todo dia. Não. Quanto tempo você tem parado tudo que você está fazendo? Parado de mexer em TikTok, parado de mexer em Facebook, parado de mexer em WhatsApp, parado de mexer em YouTube, parado de mexer em qualquer aplicativo, qualquer live, e dobrar o seu joelho, para aqueles que podem dobrar o joelho. Quanto tempo você já fez? Parar tudo e falar assim: agora eu vou adorar a Deus. Agora eu vou conversar com a pessoa mais importante que existe. Agora eu vou dar a honra, a glória na presença daquele que é mais importante na minha vida. Aquele que me deu vida quando eu estava morto, aquele que reviveu meus sonhos, aquele que reviveu os meus projetos, aquele que reviveu a vida que eu não tinha, que me deu vida e vida abundante na sua presença. Quando eu vou parar tudo que eu estou fazendo para escutar, não só falar com o Pai? Aleluia. E o Pai vai explicar para ele. Ele fala, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ele está dizendo, porque o mais velho está dizendo, lembra que ele desperdiçou tudo. Eu creio, irmão, a Bíblia não fala, eu creio, que o mais velho, como é uma história, nós podemos conjecturar à vontade. O mais velho estava com medo de perder a sua parte. O mais velho estava com medo, falou, meu Deus, ele voltou, já pegou a sua parte, perdeu. Agora ele volta para pegar mais uma parte. Talvez a minha parte ele vai levar dessa vez. Eu creio que ele falou isso. Por que eu creio que ele falou isso? Porque ele diz aqui, ó. E ele lhe disse, ele fala aqui, ó. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Ou seja, ele já gastou a parte dele. O que esse cara tá querendo fazer aqui? Eu creio. Pelo que está escrito aqui. Ele está dizendo, olha, ele desperdiçou tudo. E como que ele sabe que o irmão dele gastou com meretrizes? É uma acusação. Como é que ele sabe? Ele estava lá com o outro para saber? E ele dizia, o senhor está fazendo festa para ele? Eu creio que o filho mais velho estava com medo de perder aquilo que ele tinha ali. Porque o mais novo voltou. Ele falou, se meu pai está fazendo festa, então meu pai vai dar mais alguma coisa para ele. E se meu pai vai dar mais alguma coisa para ele, eu vou perder alguma coisa nessa aí. Porque o mais novo voltou por causa do quê? Por causa da fome.
por causa da bênção. E o mais velho estava pensando, eu vou perder minha bênção para esse cara. Porque o que ele fala, por que esse cara? Por que você está usando essa expressão, pastor? Porque ele fala aqui, ó. Ele fala bem assim, ó. Vindo este teu filho. Ele não falou, vindo o meu irmão, o senhor tá tratando ele bem, não. Ele falou, vindo este teu filho. É teu filho. Só que o homem ali era o pai dos dois. Ele estava fazendo acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz, nós não podemos fazer. Nós não podemos cometer esse erro. Nós não podemos cometer esse pecado, igreja. E ele diz, você é meu filho. Você, filho, sempre está comigo. Eu não me preocupo com você. Você está na minha presença. Você só não valoriza e não me honra como poderia fazer. Mas você está aqui, você está na minha presença. É mais importante a tua presença do que o que você faz. É como se o pai dissesse assim. E agora nós vamos ter uma comunhão aqui como nós tínhamos antigamente, quando teu filho não tinha, quando teu irmão não tinha pensado em sair fora. Talvez o pai tenha falado isso. Porque a Bíblia fala que, e saindo o pai, estava com ele. O pai com certeza insistia, não, vamos lá, vamos. E o pai não deu importância de novo ao que o filho mais novo fez. O mais importante é que ele voltou para casa. O mais importante é que ele voltou para casa. O mais importante é que ele voltou para casa. E o pai conclui dizendo assim, mas era justo nós nos alegrarmos e folgarmos. É como se o pai dissesse, você não está entendendo. Teu irmão era para estar morto. No meu coração, o teu irmão estava morto. E ele está vivo, ele está aqui. O mais importante, igreja, é a presença. O mais importante é a presença. O mais importante é a presença. Então não importa o que você fez, não importa o que você participou. Hoje é noite de salvação. Se você quer retornar para a casa do Pai, em nome de Jesus, se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, aceitar Jesus, a oportunidade está aqui agora. A oportunidade está aqui agora. Se você quer se arrepender dos seus pecados, se você caiu em si, o que importa é a presença. O que importa é a presença.